we had different brothers, and each of them said they weren't going to change the subject. Na última reunião nós tivemos diferentes irmãos falando sobre diferentes assuntos. But this afternoon I'm going to change the subject. Mas agora nessa reunião nós vamos trocar o assunto. I have a difficult subject to look at. Eu tenho um assunto muito difícil para tratar essa tarde. But it's a subject that's very needful for us. Mas é um assunto que é muito necessário para nós. And our brother Lamau touched on the subject yesterday. O irmão Lemão tocou no assunto que eu queria tratar. It's the subject of restoration. É um assunto de restauração. And it's a subject that's very needful for us. É um assunto que é muito importante para nós. In our restoration in the assembly, if there's been discipline, Na restauração na Assembleia, em caso de disciplina, the steps of restoration are all the same. os passos de restauração são sempre os mesmos. Now I'm going to make a comment that I'm going to repeat a number of times because it's very important that we get this principle. Eu vou repetir essas coisas muitas vezes porque é muito importante que nós entendamos este princípio. Confession Confissão is an act. é um ato, It's not a process. não é um processo. Forgiveness Perdão is an act. é um ato, It's not a process. não é um processo. Repentance Arrependimento is a process. é um processo And restoration e restauração is a process. também é um processo. Sometimes we confuse confession with repentance. Às vezes nós confundimos confissão com arrependimento. And sometimes we confuse forgiveness with restoration. E algumas vezes nós confundimos perdão com restauração. And when that is confused, then restoration, true restoration, cannot take place. E quando há confusão nesses termos, a verdadeira restauração acaba não acontecendo. Now I'm going to repeat that probably a couple more times in the meeting, just so we can understand it. E eu vou repetir isso várias vezes agora durante essa reunião para que isso seja bem entendido. But I want to take up this afternoon an event in David's life. Eu gostaria de tratar nesta reunião um acontecimento na vida de Davi. I want you to turn to 2 Samuel chapter 11. Eu gostaria de abrir em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel chapter 11 is David's failure in his adultery with Bathsheba and his murder of Uriah. 2 Samuel 11 é a descrição da queda de Davi no seu pecado, no seu adultério com Betseba e no homicídio do seu marido, Urias. We're going to see how the Lord worked in David's life to bring about full restoration. E nós vamos ver como que o Senhor tratou com Davi na vida dele para que a plena restauração pudesse acontecer. I know it's a long chapter, but I'm going to ask our brother to read the chapter because I think it's important. Eu sei que é um capítulo muito comprido, mas eu vou pedir para o irmão para que ele o leia. E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e estava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por ela, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando a ela, se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu.
E Joabe enviou a Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como estava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce tu à tua casa e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste da tua casa? Disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica aqui hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a se deitar na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade para pelejar? Não sabíeis vós que lhe haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque em Jeru-Bezete não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mola corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra teus servos desde ao alto muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi aos mensageiros: assim dirás a Joabe: não te pareças isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça na tua peleja, entra contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. We read a chapter like this and we say, that's a terrible chapter. Nós lemos um capítulo como esse e falamos: que capítulo terrível. But let's all of us remember that we're all made of the same stuff. Mas lembremos-nos todos que nós somos feitos da mesma coisa. Every one of us could do the same as David. Cada de nós pode fazer a mesma coisa que Davi fez. Now, how is it that we can read a chapter like this? Como pode ser que, ao lermos um capítulo como este, and the Lord says about David that he was a man after my own heart? E o Senhor diz que Davi é um homem segundo o meu coração. How is it Como isso é possível? that after a chapter like this, Depois de ler um capítulo como este, we read about David a number of times that he was a man of God? que nós lemos, depois desse capítulo, lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. How is it after a chapter like this, we can read about David and the Lord says about him, he was the sweet psalmist of Israel? E como lemos também em outra passagem que ele era doce em salmos em Israel. The reason is because in David's life there was full restoration. A razão é que na vida de Davi houve uma restauração plena. Often in our lives we're content with a partial restoration. Muitas vezes na nossa vida nós ficamos satisfeitos com uma restauração parcial. But the Lord's desire for us
is there would be a full restoration. Mas aquilo que o Senhor deseja para nós é que haja uma restauração plena, completa. Now, as I said, the restoration is a process, Como eu falei, restauração é um processo, but it's preceded by the process of repentance. mas antes desse, o processo do arrependimento tem que acontecer. And I hope in the next few minutes to establish the process of repentance in our lives so there can be full restoration. E eu espero que nos momentos que se seguem eu possa mostrar o verdadeiro processo do arrependimento para que a comunhão possa ser restaurada. When we sin grievously like this, Quando nós pecamos gravemente como esse pecado, there are many steps before that. existem muitos passos que têm que ser dados antes dele acontecer. There's always a progression of sin. Há sempre uma progressão de pecados. I want to look at that progression in Psalm 19. Eu quero ler a progressão de pecado no Salmo 19. Psalm 19, Salmo 19, and again, this is the Psalm of David. também este é um salmo de Davi. David knows what he's talking about. He knows what he's talking about. Vocês sabem de quem nós estamos falando. We've just read this horrible event in his life. Nós acabamos de ler esse terrível evento na vida de Davi. But he shows us here in this psalm the progression of sin. Mas aqui no Salmo 19 mostra a progressão do pecado. So in verse 12, he says, "Who can understand his errors?" And then he says, "Cleanse thou me from secret faults." No versículo 12 fala: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Sin starts with secret faults. O pecado acontece com falhas secretas, falhas ocultas. Nobody else knows. Ninguém sabe disso. It's that which takes place in my heart. Apenas aquilo que acontece no meu coração. But now look at verse 13. Mas vamos ler no versículo 13. In the first part of the verse, he says, "Keep thy servant also from presumptuous sins." Diz também da soberba, guarda o teu servo. Secret faults, if we don't judge them, they lead to presumptuous sins. Se nós não julgarmos as falhas ocultas, elas vão nos levar à soberba. And then notice what it says in verse 13. It says, "Let them not have dominion over me." E diz assim também, para que elas não se assenhoreiem de mim, que elas não tenham domínio de mim. If we don't judge the secret faults, they lead to presumptuous sins. Se o presumption é outra coisa, é pecado de mão levantada. Se nós não julgarmos aquilo que é secreto, as nossas falhas secretas, nós vamos cair em pecados e no livro de Números fala pecados com a mão levantada, são pecados intencionais. If we don't judge presumptuous sins, they lead to sins that have dominion over me. E se eu não julgar essas coisas que vão causar eu fazer esse pecado de vontade própria, eles vão dominar sobre mim. Isso vai ter domínio sobre mim. It's like a bad habit that I can't stop. É como um mau hábito que eu não consigo parar. And if I don't judge sins that have dominion over me, then it leads to what we have here in the end of verse 13, the great transgression. E se eu não tiver domínio sobre esses pecados, se eu não julgar esses pecados que têm domínio sobre mim, eu vou cair naquilo que fala no versículo 13, que eu vou cair nessa grande transgressão. This is what happened in David's life. There were secret faults, there was this same progression, and it led to this great transgression that we read about in 2 Samuel chapter 11. Isso é o que acontece, essa progressão de coisas aqui na vida de Davi. Haviam esses pecados que eram ocultos e depois ele começou a cair em pecados de soberba ou pecados de voluntários, e isso levou a ele cair numa grande transgressão. Now, I want to develop a point that our brother Lamau made yesterday. Eu gostaria de desenvolver um ponto que o irmão Lemão falou sobre ele ontem.
If we have the time, we're going to go back to the book of Ruth later and develop these steps of repentance. Se tivermos tempos, nós vamos voltar depois ao livro de Ruth e desenvolver esses passos que foram dados, What our que brother levam ao arrependimento. The point that our brother Lamal brought before us yesterday O ponto que o irmão Lemão nos trouxe ontem was that Naomi had to go back to the point of departure. é que Noemi precisou voltar, retornar ao ponto que ela havia partido, da onde ela havia partido. When there's sin in our own lives, Quando há pecado na nossa vida, in order for there to be full repentance and full restoration, we have to establish the point of departure. quando há pecado na nossa vida, para que haja uma restauração plena, nós precisamos voltar aonde a coisa começou, onde ele começou. Now with Naomi, the point of departure was Bethlehem, Judah. Precisamos voltar ao ponto de partida. Para Noemi, o ponto de partida era Belém, de Judá. It was different with David, Era diferente do que Davi aqui. and we're going to see that later. E nós vamos ver isso mais tarde. But I want to go now ahead to the book of James Mas eu gostaria de agora ir à frente ao livro de Tiago, to show where sin starts in every one of our lives. para ver aonde o pecado começa em cada um de nós, na nossa vida. James chapter 1. Tiago 1, In verse 13, he says, "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. diz no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. He says, God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Now this next statement is a very important statement in the subject that we're taking up. Essa próxima afirmação é uma afirmação muito importante no assunto que eu quero tratar. It says, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Fala assim, o versículo 15, porque quando a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. There's a conception that's involved. Existe uma concepção aqui envolvida. Usually when we use this term conception, Normalmente, quando nós usamos esse termo concepção, it's in connection with a woman being fertile and starting the progress of being pregnant. está conectado a uma mulher estando fértil e começar no processo de desenvolvimento do feto. Now we understand conception in that way. Nós entendemos a concepção dessa forma. But the Spirit of God tells us that conception is also in connection with sin. Mas o Espírito de Deus nos fala que concepção também está conectada com o pecado. And so in verse 15 it says, when lust hath conceived, it brings forth sin. Então no versículo 15 fala, havendo a concupiscência concebido, Sin when it is traz à luz o pecado. sin when it's finished brings forth death. E o pecado sendo consumado gera a morte, ou traz a morte. Let's use an example. Vamos usar um exemplo. The example's in Acts chapter 5. Está em Atos, capítulo 5. Acts chapter 5 is also a sad chapter. Atos 5 também é um capítulo triste. It's the story of Ananias and Sapphira. É a história de Ananias e Safira. And we read in the first verse, there's Ananias and Sapphira, they had sold a possession. E nós vemos no versículo 1 que Ananias e Safira venderam uma propriedade. But they kept back part of the money. Mas eles guardaram para si parte do dinheiro. And they acted like they'd given the whole thing, but they kept back some of it for themselves. E eles agiram como se estivessem entregando o valor todo, mas na verdade eles guardaram algo para si. And by the Spirit of God, Peter addresses this. E pelo Espírito de Deus, Pedro trata com isso. Notice what Peter says in verse 3. Veja o que Pedro fala no versículo 3. Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost to keep back part of the price of the land?
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? He says, while it remained, was it not thine own? Se você o guardasse, não continuaria sendo teu? After it was sold, was it not in thine own power? E vendendo, não estava em seu poder? Now notice what Peter says. Veja o que Pedro falou. Why hast thou conceived this thing in thine heart? Por que concebeste, na versão, o Dave lendo, por que concebeste esse desígnio em teu coração? This is the same wording that we read about in James. Esta é a mesma palavra que nós lemos em Tiago. This is the point of departure that we have to identify with in our lives. Este é o ponto de partida ou de afastamento que nós precisamos identificar se está ocorrendo em nossa vida. When I first got away from the Lord, where was that first step? Quando eu comecei a me afastar do Senhor, aonde que eu dei o primeiro passo? If we can establish that, it leads the process of repentance. Se eu conseguir estabelecer qual foi esse primeiro passo, esse vai me levar à senda, ao processo de arrependimento. And then bring about the process of restoration that we see in David's life. E aí vai também trazer o processo de restauração que nós vemos na vida de Davi. Now let's go back to 2 Samuel. Vamos voltar a 2 Samuel. We ended with 2 Samuel chapter 11. Vamos ao 2 Samuel 11. But now the Lord sends a prophet. Mas agora o Senhor envia um profeta, It's the prophet Nathan. o profeta Natã. And Nathan tells David a parable. E Natã contou uma parábola para Davi. He said there was a rich man. Que havia um homem rico He had many flocks and many herds. e ele tinha muitas ovelhas, um rebanho muito grande. And he says a traveler came to stay with him. E aí um viajante veio para ficar com esse homem. You know, the traveler is a thought. O viajante é um pensamento. It's the thought that David had when he was on the roof and he was looking at Bathsheba. Foi o pensamento que Davi teve quando ele estava ali em cima do seu terraço e estava olhando para Betseba. David should have got rid of that thought right away. David deveria ter se livrado daquele pensamento imediatamente. But the rich man says he took the traveler into his home. Mas a parábola fala que esse homem pegou esse viajante e trouxe ele para dentro de casa. Instead of killing one of his own animals, he had a neighbor. Ao invés de ele matar alguns dos seus animais, ele tinha um vizinho. The neighbor was a poor man. E o vizinho era um homem pobre. He had a little lamb. E ele tinha uma pequena cordeira. It was a pet. Era como se um animal de estimação. And the whole family loved this little lamb. E a família toda gostava muito desse animal de estimação. And Nathan says to David, the rich man, he went and took the poor man's lamb, and he took it and he killed it. E Natã disse a Davi, e esse homem foi na casa daquele seu vizinho pobre, tomou aquela cordeira, matou e levou para ele. David was so angry. E Davi ficou tão irado. He said, that man's going to die. E Davi fala assim, esse homem merece morrer. And he's going to pay fourfold. E ele vai ter que pagar isso 4 vezes. Just picture this scene. Apenas imaginem a cena. And Nathan says to David, you are the man. Natã fala para Davi, você é o homem. You know, the Lord had already started to work in David's life. O Senhor, então, estava começando a trabalhar na vida de Davi. Já tinha começado a trabalhar na vida de Davi. None of us can sin without having a bad conscience. Nenhum de nós pode pecar sem ter uma má consciência. Now, I find it very instructive that what Nathan does is he takes David to the point of departure. Uma coisa interessante é que Natã pegou Davi e fez que ele voltasse ao passo inicial do seu afastamento do Senhor. We're going to find that in verse 9.
E vamos ler no versículo 9. Actually, let's read from verse 7. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, ainda te acrescentaria tais e tais coisas. Now, in verse 9, we find that Nathan brings David to the point of departure. Nós vemos que no versículo 9, Natã traz Davi no ponto em que ele se apartou do Senhor. The first thing he brings up is not that he committed adultery with Bathsheba. O ponto que Davi fala não é que ele havia cometido adultério com Betseba. The first thing is not that he killed Uriah the Hittite. O ponto inicial não era que ele havia matado Urias, o Eteu. The first thing he brings up is the point of departure. That's what Lamal was bringing before us yesterday, the point of departure. Aquilo que Natã traz é o ponto aonde Davi se apartou. Aquilo que Lemão trouxe ontem. Verse 9. Versículo 9. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? That is the point of departure with David. Esse é o ponto de afastamento de Davi. And that is the departure of every one of us when we get away from the Lord. Every time. E este é o ponto também que acontece em cada um de nós, sempre quando nós nos afastamos do Senhor. We despise the commandment of the Lord. Nós desprezamos a palavra do Senhor, desprezamos o mandamento do Senhor. A brother once asked me, he said, a brother asked me, why do you sin? Um irmão me perguntou assim: por que você peca? I said, well, you know, the enemy, he works on me and I sin. E podemos falar: o inimigo, ele age em mim e eu acabo pecando. He said, no. E ele falou: não. You sin because you want to sin. E ele falou assim: não, você peca porque você quer pecar. We decide that we want to despise the commandment of the Lord. Nós decidimos que nós queremos desprezar o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor. This is important so that we don't gloss over sin. É importante que nós não lancemos uma coisa que embace o pecado. This is important that we see É importante que nós não tentemos tapar o sol com a peneira com relação ao pecado. The seriousness of sin. Nós não podemos tentar esconder a seriedade do pecado. If we don't see this, se não virmos isto, we will not understand that during the 3 hours of darkness, nós não entenderemos que durante as 3 horas de trevas, God laid on the Lord Jesus that iniquity that I have committed. Deus colocou sobre o Senhor Jesus aquela iniquidade que eu cometi. In 3 hours of darkness, he underwent untold agony from the hand of God. Naquelas 3 horas de trevas, ele foi a agonias indizíveis sob a mão de Deus. In Isaiah 53, it says, he laid on him the iniquity of us all. Em Isaías 53 fala que ele colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. The Lord Jesus could say, I am the man that has seen affliction by the rod of his wrath. O Senhor Jesus pode dizer assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Why? Because of my sin. Por quê? Por causa do meu pecado. David had to learn that. Davi precisava aprender isso. We're going to read a few more verses here, but we're going to go back to Psalm 32 and Psalm 51 to see the process of repentance in David's life. Nós vamos ver alguns versículos a mais, mas depois nós vamos voltar ao Salmo 32 e ao Salmo 51 para vermos o processo de restauração na vida de Davi. So here in 2 Samuel chapter 12, agora em 2 Samuel capítulo 12, David says in verse 13, Davi fala no versículo 13, I have sinned against the Lord. ele disse: pequei contra o Senhor.
Notice he doesn't say, I have sinned against Bathsheba. Note que ele não fala, eu pequei contra Betseba. Notice he doesn't say, I have sinned against Urias. Note que ele não fala, eu pequei contra Urias. Those things were true. Essas coisas eram verdades. But he had to recognize that his sin was a sin against God. Mas ele precisava reconhecer que o seu pecado era um pecado contra Deus. And it's the same with every one of us. E é o mesmo com cada um de nós. If we don't recognize this, Se nós não reconhecermos isso, it's going to hinder our restoration. isso vai impedir a nossa restauração. Now let's go to Psalm 32. Vamos então para o Salmo 32. Psalm 32. David opens this psalm by saying, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Davi começa esse salmo dizendo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Back in 2 Samuel, David said, I have sinned. And Nathan said, the Lord has forgiven you. Voltando ali para 2 Samuel, Davi falou, pequei contra o Senhor, e Natã disse para ele, o Senhor te perdoou. That is the act of confession. Naquele momento era o ato de confissão. And that is the act of forgiveness. E ali havia também o ato do perdão. If we were to turn to John's epistle, we would read the same thing. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Se nós abrirmos em 1 João, nós vamos ver, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. They are acts, they are not processes. Esses são atos, não são processos. David knew that he was forgiven. Davi sabia que ele estava perdoado. But now notice what David says here in verse 3. Mas note agora o que Davi fala aqui no versículo 3. He says, When I kept silence, my bones waxed old all through the roaring of the night. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. He says in verse 4, Night and day and night, thy hand was heavy upon me. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. This is a soul that is in the process of repentance. Esta é uma alma que está sob o processo de arrependimento. This is a soul that's confessed and he's been forgiven, but he's got a bad conscience and God is wrestling with him. Esta é uma alma que ela confessou que ela está perdoada, mas agora o peso da consciência cai nele e Deus está tratando com ele. Deus está lutando contra essa alma. He says in the end of the 4th verse, My moisture is turned into the drought of summer. Ele falou no final do versículo, o meu humor se tornou em sequidão de estio. That's a picture of trying to read from the Word of God and get refreshment, and we just can't get anything. Isso é uma figura de alguém que está tentando ler a palavra de Deus para algum refrigério, mas não consegue nada. God is faithful. Deus é fiel. That when we confess, De que quando nós confessamos, He doesn't immediately restore us. Ele não nos restaura imediatamente. If it was that way, Se fosse dessa forma, we would be very careless in our Christian pathway. nós seríamos muito descuidados na nossa vida cristã. No, God makes us feel the weight of our sin. Deus faz com que nós sintamos muito forte o peso do nosso pecado. Notice what He says in verse 5. Note o que ele fala no versículo 5. He says, I've acknowledged my sin. Ele fala assim, eu confessei, no, where is the verse? Verse 5. I've acknowledged my sin and my iniquity I've not hid. Eu confessei, a inglês fala, eu reconheci o meu pecado e a minha maldade não encobri. But now notice what He says in verse 6. Mas veja o que fala no versículo 6. This shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Fala assim, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. That suggests that if we're not willing to confess our sin and be repentant about it, God may let us go on our way for a while. Isso significa que se nós não estivermos
com vontade de confessar e nos arrepender, Deus pode deixar que a gente fique andando assim por um tempo. Now let's go to Psalm 51. Vamos ver no Salmo 51. Psalm 51. This psalm is really the process of repentance that we see in David's life. Esse salmo é, na verdade, o processo de arrependimento que nós vemos na vida de Davi. You know, I think before we do that, Talvez antes de falar sobre isso, it might be helpful for us to go back to the book of Ruth and we'll see the steps of repentance in Naomi's life. talvez fosse útil para nós, vai nos ajudar a entender se nós voltarmos para o livro de Ruth e vermos os passos da restauração de Noemi. So turn to the book of Ruth. Vamos abrir em Ruth. This should be fresh in our minds because our brother Lamal brought it before us yesterday. Isso deve estar fresco na nossa mente, o que o irmão Limão falou sobre isso. So look at Ruth chapter 1. Vamos ver em Ruth 1. It says in verse 6, she arose. Versículo 6 fala: então se levantou ela. When there's sin in our lives, we have to make that decision. We want to change. Quando há um pecado na nossa vida, nós temos que ter essa decisão de mudar. And it says she arose. E aqui fala, ela levantou-se. And notice what it says in verse 7. E veja o que fala no versículo 7. It says she went forth out of the place where she was. Fala assim: pelo que saiu do lugar onde estivera. She made a clean break from where she was. Ela mostrou um rompimento muito claro daquela posição em que ela estava. She was in Moab and she shouldn't have been there. Ela estava em Moab e ela não deveria estar lá. And she arose and she made a clean break from Moab. Ela se levantou e fez uma clara ruptura do lugar onde ela estava. Now, notice what it says in verse 13. Veja o que fala no versículo 13. She's speaking with her two daughters-in-laws. Ela estava falando com as suas duas noras. At the end of the verse it says, "It grieveth me much for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me." E ela diz assim, que era mais amargo para mim do que para vós mesmos, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. She recognized that her disobedience caused a lot of trouble in others' lives. Ela percebeu que a desobediência dela causou um grande problema em toda a sua vida. When we sin, we need to realize that our sin has caused grief in other people's lives. Quando nós pecamos, nós precisamos entender que a nossa falha, que o nosso pecado causou dor na vida das outras pessoas. Notice verse 20. Veja no versículo 20. She says unto the people when she gets back, she says, "Don't call me Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me." Quando ela volta, ela fala com aquelas pessoas com quem ela conhecia, e ela diz assim: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. This shows there was real brokenness in her heart. Isso mostra que havia realmente um grande quebrantamento no seu coração. She was being real. Ela era real, ela estava sendo verdadeira. The Lord wants us to be real. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros, sinceros. Now notice what it says in verse 21. Veja o que ela fala no versículo 21. She says, "I went out full." Eu parti cheia. She doesn't say, "My husband dragged me away." Ela não fala, o meu marido me levou para lá. She recognized her full responsibility. Ela reconheceu a sua responsabilidade total. There's such a tendency for us to point the finger. É uma tendência muito grande nós apontarmos dedos. Do you remember the Lord says to Adam, "Did you eat of the fruit?" Lembra quando o Senhor perguntou a Abraão, você comeu do fruto? "Oh yeah, the woman that you gave me." Ele falou, sim, a mulher que tu me deste.
And when the Lord speaks to the woman, did you eat of the fruit? E aí o Senhor fala com a mulher, e você comeu do fruto? Oh yeah, the serpent. It's his problem. E aí ele fala, sim, foi a serpente, é um problema, ela que causou o problema. Naomi doesn't do this. E Noemi não fez isso. She says, I went out. E ela falou, eu parti. 30:21. I went out. Eu parti. Now notice what it says in the end of verse 21. Veja o que fala no final do versículo 21. She says, the Lord has testified against me. Fala assim, pois o Senhor testifica contra mim. She justified God in everything that had happened in her life. Ela justifica Deus em tudo aquilo que aconteceu na vida dela. She didn't blame God in any way. Ela não culpou a Deus em nada daquilo que aconteceu na vida dela. And now notice what it says in verse 22. Mas veja o que ela falou no versículo 22. So Naomi returned, Noemi voltou, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, which returned out of the country, and they came to Bethlehem, the place of departure. e ela diz assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, o ponto de partida. These are always the steps of repentance in our life. Esses são sempre os pontos de arrependimento na nossa vida. Now let's see this process in David's life in Psalm 51. Então vamos ver esses passos na vida de Davi no Salmo 51. Psalm 51. Have mercy upon me, O God. Tem misericórdia de mim, ó Deus. He says, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Davi fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. He says, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. E ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. You know, the Lord had already done this. The Lord had already done this. O Senhor já fez isso para nós. But this is the process of repentance. Mas esse é o processo de arrependimento. This is what Jacob was going through when we read, and a man wrestled with Jacob. E esse é o processo pelo qual Jacó foi, quando a gente lê que um homem lutou contra Jacó. This is God wrestling with us. Isso é Deus lutando contra nós. Do you remember when, back in the book of Genesis, Vocês se lembram ali no livro de Gênesis, when we read in Genesis 32, quando nós lemos no Gênesis 32, a man wrestled with Jacob. Amém? Wrestled with Jacob. Um homem lutando contra Jacó. Well, we know that man was the Lord. Nós sabemos que esse homem era o Senhor. But he asked Jacob a question. E ele fez uma pergunta a Jacó. He said, "What's your name?" Ele perguntou assim, qual é o teu nome? 21 years before, 21 anos antes, his father had said to him, "What's your name?" o pai de Jacó perguntou para Jacó, qual é o teu nome? He said, "Oh, I'm Esau." E ele falou, eu sou Esaú. And he deceived his father. E ele enganou seu pai. And now, after 21 years of self-will, E agora, depois de 21 anos de vontade própria, God brings Jacob back to the point of departure. Deus traz Jacó àquele mesmo ponto em que ele se apartou. What's your name? Qual é o teu nome? Imagine the last time Jacob heard that, he lied. Imagine a última vez que Jacó falou isso, ele havia mentido. And Jacob there says, "I'm Jacob." E agora Jacó fala assim, eu sou Jacó. It's the point of departure. Chegou no ponto em que ele havia partido, se afastado. And the Lord is working with David as to the point of departure. E aqui o Senhor está trabalhando com Davi também para que ele volte ao ponto em que ele havia partido, se afastado. In verse 3, David said, "I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me." E ele no versículo 3 do Salmo 51 fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. This is a soul that has confessed
but he's got a bad conscience and he understands the weight of the sin. Esta é uma alma que ela pecou, ela confessou, mas agora ela está sentindo o peso de toda a sua responsabilidade do seu pecado. Now notice in verse 4, E note no versículo 4, he doesn't say, I sinned against Urias. ele não fala, eu pequei contra Urias, He doesn't say, I have sinned against Bathsheba. e nem que havia pecado contra Betseba. He says, against thee and thee only have I sinned. E ele fala assim, contra ti somente pequei, I have done this evil in thy sight. e fiz o que a teus olhos é mal. This is a soul that recognized what it had cost God for his sin. Isso é uma alma que reconhece o que custou a Deus o seu pecado. If there's going to be restoration in our life, we have to recognize what it cost God for our sin. Se for para haver restauração na nossa vida, nós precisamos reconhecer o que custou para Deus o meu pecado. Now he recognizes something in verse 6. Ele reconheceu algo no versículo 6. He says, behold, thou desirest truth in the inward parts. Fala assim, que ele ama ou deseja a verdade no íntimo. That is the place we hide things that nobody else knows. Aí é o lugar onde nós escondemos coisas que ninguém sabe. Those are the things that nobody else knows about that are in my heart. Aquilo que ninguém sabe, mas que estão em meu coração. And the Lord wants those things out. E o Senhor quer trazer para fora essas coisas. He wants truth in the inward parts. Ele quer verdade no íntimo. And David recognizes that. E Davi reconheceu isso. Now in verse 8, notice what he says. E note o que fala no versículo 8. Make me to hear joy and gladness. Faze-me ouvir júbilo e alegria. David has lost his joy. Davi havia perdido o seu gozo. He'd lost his gladness. Ele perdeu a sua alegria. When we sin, it's the same thing. Quando nós pecamos, acontece o mesmo. We lose our joy. Perdemos o nosso gozo, We lose our gladness. perdemos a nossa alegria And we won't get it back e nós não vamos recuperá-los until there is this process. até que aconteça esse processo. We can't take a shortcut. Nós não podemos tomar um atalho. God is faithful with us. Deus é fiel conosco. Notice what he says in verse 10. Veja o que ele fala no versículo 10. He says, create in me a clean heart Cria em mim, ó Deus, um coração puro and renew a right spirit within me. e renova em mim um espírito reto. There's the thought of restoration. Este é o pensamento da restauração. He says in verse 11, cast me not away from thy presence. Versículo 11 ele fala, não me lance fora da tua presença. He recognized that he was not, when he sinned, he was not in the presence of the Lord. Ele reconhece que quando ele pecou, ele não estava mais na presença do Senhor. And he deserved to be cast out of the presence of the Lord. E ele merecia ser lançado fora da presença do Senhor. But no, he wanted the joy that he once had. Não, mas ele queria o gozo que uma vez ele teve. You know, there's failure in my life. Muitas vezes aconteceram falhas na minha vida. Maybe it's not a big thing like David. Talvez não coisas grandes como Davi. Maybe nobody else knows about it. Talvez nenhum de vocês sabe, ninguém mais saiba disso. But I lose my joy. Mas eu perdi o meu gozo. Oh, I can pretend I'm happy. Eu posso até fingir que eu esteja feliz. My brethren might not see anything, E os meus irmãos não vão perceber nada. but the joy is just not there. Mas o gozo não está mais ali. You know, the Christian has more capacity to be unhappy than the unbeliever. Saiba que o cristão tem mais capacidade de ser infeliz do que tem um incrédulo. Because he knows what it's like to be full of joy. Porque ele sabe o que é estar cheio de gozo, And when it's gone, there's an emptiness. e quando esse gozo se vai, existe um grande vazio. Notice what he says in verse 12. Veja o que ele fala no versículo 12. He says, restore unto me the joy of thy salvation. Ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, he longed for that restoration. Ah, ele queria essa restauração. Do you remember when Peter failed? Lembra quando Pedro falhou? Just before it happened, and this takes place in Luke's gospel,
Um pouco antes de acontecer, e isso está escrito em Lucas, the Lord says to Peter, o Senhor falou a Pedro, I have prayed for you eu orei por você, that your faith wouldn't fail. que a tua fé não desfaleça. He doesn't say, I have prayed for you that you wouldn't fail, because he knew he would fail. O Senhor não orou para que Pedro não caísse, não falhasse, But he says, I prayed for you that your faith wouldn't fail. mas ele orou para que a sua fé não desfalecesse. And he says, and when you're converted, E o Senhor fala para ele, quando tu te converteres, the thought there is when you're restored, o pensamento é, quando você for restaurado, estiver restaurado, then you can be a comfort to your brethren. e aí então você poderá ser um conforto, uma ajuda para seus irmãos. You know, it's exactly the same with us. E isso é a mesma coisa conosco. I can't be a help to my brethren if there hasn't been full restoration. Eu não posso ser de ajuda para meus irmãos se não houver, não for pelo processo de uma restauração plena. We can't pretend with God. Nós não podemos fingir com Deus. We can pretend with each other, Eu posso fingir uns com os outros. Nós podemos fingir entre nós, but not with God. mas não com Deus. I'll tell you a little story. Eu vou contar uma história. When my brother Peter was 4 years old, Quando meu irmão Pedro tinha 4 anos, he wanted to go outside. ele queria sair para fora. And my mother told him he could go outside, but he wasn't to do something. E a minha mãe falou assim, ele pode sair, mas ele não pode fazer alguma coisa. I don't remember what it was. Eu não me lembro o que era. Anyway, he did exactly what my mother told him not to do. Enfim, ele fez exatamente aquilo que minha mãe disse que ele não podia fazer. And my mother was watching him at the window. E a minha mãe estava olhando isso pela janela. So when he comes in, E quando ele voltou, she says to him, I told you not to do that. e ela falou assim, eu falei para você não fazer isso. He said, I didn't do that. E ele respondeu, eu não fiz isso. She said, yes, you did. E ela falou, sim, você fez. She said, no, I didn't. E ele falou, não fiz. And my brother said, how do you know that I did that? E o meu irmão perguntou, mas como que você sabia que ele fez isso? My mother was French. Minha mãe era francesa. And in her French way of showing him that he had a guilty conscience, she said it this way. E da sua maneira francesa de ver as coisas, ela falou para ele algo dessa forma. So she said to him, it's written all across your forehead. Ela falou assim para ele, isso aí está escrito na sua testa. Well, a couple of days later, E uns dias depois, he was down in the basement doing something. ele estava lá embaixo no porão fazendo alguma coisa. He came upstairs and again he had a guilty look on his face. E ele subiu as escadas e estava com aquela cara de culpado. And he didn't even say anything to my mother, but he was approaching my mother and he was pulling his hair down in front of his forehead. Ele não falou nada para minha mãe, mas quando ele estava se aproximando da minha mãe, ele pegou o cabelo assim e colocou na sua testa. You know, we can do this with our brethren, E nós podemos fazer isso but we can't do it entre with nossos irmãos, we can't do it with the Lord. mas nós não podemos esconder do Senhor. The Lord wants truth in the inward parts. O Senhor quer verdade no íntimo, nas partes íntimas. I see our Internas. time's up. I had some more things, but we're going to stop. But just to show that this is the process that the Lord used with this terrible sin to bring David into full restoration with him. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu gostaria apenas de trazer esses pensamentos para mostrar os passos de restauração na vida de Davi, para que ele tivesse então essa plena restauração. When there's failure in our own hearts, the Lord wants full restoration. Quando há falha no nosso coração, Deus quer plena restauração. Some sins need to be confessed to our brethren. Alguns pecados precisam ser confessados a nossos irmãos. Some we just confess to the Lord and go on. Alguns deles nós confessamos apenas ao Senhor e prosseguimos. If it involves someone else, perhaps we have to tell our brethren. Se o meu pecado envolve a outra pessoa, provavelmente eu preciso contar a meus irmãos. If my brother sins against me, Se o meu irmão peca contra mim, and he comes to me and he says, please forgive me, e ele vem a mim e fala, por favor, perdoe-me, I need to do that. eu preciso fazer isso. If I have an unforgiving spirit, Se eu tiver um espírito imperdoador,
It's going to implacável. it's going to hinder my spiritual growth. Isso vai impedir o meu crescimento espiritual. Let's end with what I started with. Vamos terminar então no ponto em que eu comecei. Confession is an act. Confissão é um ato. Forgiveness is an act. Perdão é um ato. Repentance is a process. Arrependimento é um processo. And restoration is a process. E restauração é um processo. Just to show how full that restoration was in David's life, let's look at the last verse of Psalm 51. Para ver a plenitude da restauração que houve em Davi, vamos ver o último capítulo do Salmos 51. In verse 17 it says, "The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise." O versículo 17 do Salmo 51 fala: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. In verse 19 it says, "Then thou shalt be pleased with the sacrifices of righteousness." E no versículo 19 fala: então te agradarás de sacrifícios de justiça. He says, "Then with whole burnt offering they shall offer bullocks upon thine altar." Então fala dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos em teu altar. This is the highest form of sacrifice. Esta é a forma mais elevada do sacrifício. At the beginning of the psalm, he's crying for mercy. No começo do Salmo, ele estava clamando por misericórdia. At the end of the psalm, he's offering bullocks. E no final do Salmo, ele estava oferecendo novilhos. Now, one more solemn thing. Mais uma coisa solene. David, because of that sin, Por causa desse pecado, experienced the government of God in his life. ele experimentou o governo de Deus na sua vida. He said to Nathan, he pronounced his own judgment. Ele falou para Natã e Davi pronunciou o seu próprio juízo. He said, that man's going to pay fourfold. Ele falou para Natã: esse homem tem que pagar 4 vezes. David lost 4 sons. E Davi perdeu 4 filhos. But something that is very commendable in his life. Mas algo que era muito elogiável, recomendável na sua vida. When the government of God was working in his life, quando o governo de Deus estava trabalhando, operando na sua vida, he never opposed it. Ele nunca se opôs. He always submitted to it. Ele sempre se submeteu a esse governo. When Absalom was staging a revolt, quando Absalão estava naquele estado de rebeldia, de revolta, and the priests came out carrying the ark, e o sacerdote veio carregando a arca, David said, "Oh, take it back." e Davi falou: não, volta com ela. It may be the Lord will bring me back, maybe not, but take it back. Take the ark back. Quando ele estava fugindo de Absalão, e alguém estava trazendo a arca, Davi falou assim: não, volta a arca para Jerusalém. Se o Senhor me trouxer de volta, ele traz, mas a arca tem que ficar em Jerusalém. David was always submissive to the Lord's government in his own life. Davi sempre foi submisso ao governo de Deus na sua vida. And that is the pathway of blessing for every one of us. E esta é a senda de bênção para cada um de nós. When the Lord's government is in our life because of our sin, quando o governo de Deus está na nossa vida por causa do nosso pecado, the pathway of blessing is to submit to it. O caminho de bênção é se submeter a esse governo. Do you remember when there was a word from Samuel? We had heard about Samuel, but Samuel was talking to Eli. Vocês se lembram quando falamos sobre Samuel? E vocês se lembram quando Samuel estava falando com Eli? And Samuel explained some horrific things that were going to happen in Eli's life. E Samuel falou para Eli coisas terríveis que aconteceriam na vida de Eli. Eli said, "It is the Lord. Let him do what seemeth him good."
E Eli falou para Samuel: é o Senhor, deixe que ele faça aquilo que ele vê correto. It's the pathway of blessing in our lives. Esta é a senda de bênção na nossa vida. Let's pray. Vamos orar?